pessoal, voltamos aqui com a programação da Arena Fintech. Agora a gente vai falar sobre muito mais do que banco. A gente está falando de Beyond Banking, que é um movimento que está acontecendo agora, onde as instituições financeiras, além dos seus produtos financeiros, começam a colocar produtos não financeiros dentro do seu portfólio. Então a gente vai discutir com alguns feras aqui que têm feito coisas muito interessantes em cada uma das instituições. Então eu chamo todos vocês aqui para a gente sentar uma salva de palmas para os nossos painelistas. Aqui, obrigado. Obrigado a todos aí pela participação. E vamos começar pelo básico aqui, fazendo aquela apresentação de cada um. Começando pelo Rai, por favor. Por mim ou pela Natália? Sempre mulheres primeiro. Ladies first, né? Vamos, obviamente. Natália, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Natália Brito, vocês podem me chamar de Nath. Sou gerente de inovação aberta do Lab 033, o Laboratório de Inovação e de Novos Negócios do Banco Santander. Eu tenho como missão lá no banco, eu e o meu time, de construir essas pontes do banco para fora e de fora para dentro, no sentido de que a gente possa gerar novas oportunidades de negócio, tá bom? O Lab, ele está no Farol Santander, o famoso prédio icônico lá no centro de São Paulo, e vai ser um prazer, inclusive, recebê-los para gerar essas novas oportunidades, tanto para vocês quanto para a gente do mercado financeiro. Maravilha, obrigado, Natália. Agora sim, né? Vai lá. Muito bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rai Chalub, eu sou o CEO do Inter. Tive o prazer de, nesses últimos 7 anos e meio, em conjunto com um time muito talentoso, de desenvolver a plataforma de banco digital brasileira e agora também fora do Brasil. A gente vai tocar um pouquinho desses itens aqui. Quem quiser trocar uma ideia comigo depois, vai ser um prazer também, seja presencialmente aqui, seja no LinkedIn ou qualquer outro tipo de mídia depois. Prazer. Maravilha. Tibério. Bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês também. Eu trabalho na Caixa, estou lá como Superintendente Nacional de Canais Digitais e Remotos. Tenho 20 anos de banco, é gostoso isso, né, de a gente estar na inovação num banco que é centenário, assim como o Pedro também, né, e estar aqui interagindo com vocês. Então, participei de alguns projetos digitais nos últimos anos, entre ele a agência digital, o próprio Internet Banking, gerenciador financeiro e mais recentemente o Caixa Tem, né, junto com todo o time lá. Então vai ser muito bom essa troca aqui. Obrigado. Maravilha, obrigado. Pedro? Bom, meu nome é Pedro Bramon, hoje sou diretor de negócios digitais do Banco do Brasil. Nossa missão lá é acelerar a transformação digital do banco, preparar o banco para o ambiente Open Finance e eu desenvolver as iniciativas de inovação aberta. Tá? Maravilha. Obrigado pelo convite. Obrigado pela apresentação de todos, né? A gente vai naquela pergunta geral também para já começar a esquentar os trabalhos, né? Então, ao mesmo tempo em que as linhas que separam o mercado financeiro dos demais setores vai ficando mais tênue, né? A gente já falou bastante, tem varejista hoje oferecendo produto financeiro e tudo mais. Nós vemos uma realidade no qual diferentes soluções que um consumidor necessitam passam a ser encontrados em um mesmo lugar, né? Então você tem dentro da varejista você faz suas compras, mas também faz serviços financeiros e agora a gente começa a também ter uma realidade dentro das instituições financeiras. A gente começa a ver o surgimento de ecossistemas digitais complexos e amplos, né, onde os bancos já começam a se integrar. Às vezes eles fazem o papel de orquestrador de ecossistema, né, juntando e reunindo ali as capacidades necessárias para nutrir o seu ecossistema, ou às vezes como um participante de um ecossistema de um terceiro, seja como habilitador. A gente falou de Banking as a Service ontem também, né? Como vocês enxergam essa evolução e como os bancos devem se movimentar em uma realidade onde também já vemos, além de tudo, Big Techs e Tech Fins, né? Vale lembrar que toda essa realidade dessa mistura de serviço financeiro e não financeiro começou muito na China. A gente tem lá o WeChat, esses caras, você faz tudo dentro desses aplicativos e aos poucos as coisas começam a surgir versões locais disso tudo, né? Eu queria ouvir de vocês para iniciar esse papo, né? Vamos começar com a Natália de novo e depois a gente vai rodando. Vai lá, Natália. Perfeito. Seguinte, nós do Santander enxergamos o Beyond Banking como uma oportunidade para gerar novos negócios, para nós diversificarmos as aplicações, tá? E acredito que não somente nós, Santander, mas o mercado financeiro como um todo tem se movimentado nesse sentido, tá? E vai inclusive além do próprio mercado financeiro. Se a gente vê as últimas movimentações que estão ocorrendo no mercado, a gente vê grandes bancos tentando ingressar nessa oferta de serviços que vão além do financeiro, e nós também vemos outros players, principalmente do varejo, tentando ingressar
no que hoje é o nosso core, que é a indústria financeira, tá? E esses dois movimentos, o Beyond Bank e o próprio Embedded Finance, eles têm algo muito comum que tem que ser o nosso norteador e é o que a gente busca dentro do Santander, que é o cliente. Mais do que nunca, o Beyond Bank traz essa noção de que a estratégia tem que estar centrada no cliente. Não é somente aqui vou aumentar o meu portfólio de produtos e serviços além do financeiro, entuchando ao cliente, por exemplo, serviços como contratação de melhorias para o seu carro, ou até mesmo como o próprio chat, que você pode pedir um táxi, que você pode pedir uma comida. Não é somente entuchar ao cliente isso, é entender o cliente na sua profundidade, entender suas dores, suas oportunidades, porque nós somos realizadores de sonhos desses clientes. E através disso, uma vez entendido o que o cliente quer, o que o cliente precisa, aí sim fazer essa oferta e fazer essa oferta de uma forma diferenciada e personalizada. Então, assim, importante que toda a estratégia do Beyond Bank esteja mais do que nunca centrada no cliente, entender esse cliente a fundo e, a partir de então, fazer uma oferta não financeira a fim de que possa agregar e mudar a vida desse cliente, seja uma pessoa física, seja uma grande empresa ou uma pessoa jurídica. Boa, boa. Pedro, o que você tem de takeaway dessa parte aí? Tá bom. Bom, primeiro é importante que a gente vem observando 3 novos grandes modelos de negócio no setor financeiro. Um a gente comentou aqui, que é o banco como serviço. Segundo, o banco como plataforma. Exige o banco ter uma boa audiência, um canal que funcione, obviamente, uma marca que que os clientes confiem para comprar outras coisas. Mais importante, ter algum tipo de integração entre o negócio que ele ofereça e com a sua solução financeira, banco como plataforma. E tem uma um pouco menos explorada ainda no Brasil, que é a capacidade como serviço. Tá? Os birôs de crédito, por exemplo, são uma grande instância de uma capacidade que antes era restrita aos bancos e que se tornou um novo negócio. Quando a gente olha o Beyond Banking, vou falar 3 iniciativas rápidas que o Banco do Brasil fez que ilustram isso, além de ajudar a aumentar e manter a relevância das instituições financeiras na vida dos clientes, permitem que aumentem a informação sobre os hábitos. O Banco do Brasil é líder no mercado agro, já há muito tempo. Então nós lançamos uma plataforma chamada Broto. Broto, ela ajuda a potencializar a máxima produtividade econômica do cliente. Antes o banco oferecia crédito e seguro para o cliente do agronegócio. Agora a gente ajuda, por exemplo, ofertando agricultura de precisão. A gente apoia, por exemplo, uma plataforma de compra e venda de commodities. A gente apoia o produtor que quiser vender um equipamento usado dele, que é difícil. A gente ajuda num sistema de recomendação qual colheitadeira é a mais indicada para aquela cultura naquele momento. Além de a gente ter uma receita em cima disso, claro que é interessante, a gente aumenta o conhecimento dele, porque para a gente ofertar isso, a gente precisa saber em qual momento da colheita ele está, qual a cultura, qual que é o tamanho da propriedade, mas principalmente a gente começa a também atrair um atributo especialmente importante para os bancos mais tradicionais, que são os atributos de inovação. Toda marca tem uma promessa de valor implícita e os bancos tradicionais sempre tiveram uma marca de confiança, de segurança, de funcionar. A partir do momento que a gente consegue criar novas marcas, Broto é uma marca nova, a gente consegue, com uma marca limpa de histórico, mas com o Powered by Banco do Brasil, a gente consegue atrair também esse aspecto de inovação e modernidade e assim aumentar a nossa oferta. No público MPE, nós lançamos há um mês a plataforma chamada Liga PJ. A exemplo do Broto, só que focado no micro e pequeno empresário. A gente ajuda a pessoa a iniciar um novo negócio, a gerir melhor seu negócio ou expandir suas vendas. Por meio de 19, 20 parceiros, com conteúdo, oferta de serviços como ERP, marketing direto, com uma curadoria equilibrada, permita que a gente conheça melhor o nosso cliente e aumentando o nosso portfólio. Então, um pouco de nossa visão sobre esse grande modelo de negócio. E no final do dia a gente acaba, como a gente até falou no painel anterior, agregando inteligência também em tudo isso, né? Eu acho que o grande ponto de você fazer um Broto, por exemplo, de juntar ali a expertise que vocês têm no agro e seguir avançando é exatamente isso. É o que você cria de ecossistema no entorno que faz um tremendo sentido ali pro usuário no final do dia, né? Tibério, o que você tem ali para dizer pra gente? Então, Bruno, eu acho que esse nosso painel aqui tem muito a ver até com o painel anterior, né? Tem tudo a ver. E o que o Pedro trouxe aqui é conectar, né? É conectar e se a gente pegar o Open Finance, né? Iniciou o Open Banking, o Open Finance, eu acho que a gente vai ter o Open Market aí, sei lá, Open Commerce. Não sei se regulado, mas de fato é isso que a gente vai ter, né?
conectado, né? Tudo conectado. E no caso da Caixa, a Caixa tem um propósito, né, junto à sociedade e de atendimento, de alcançar todos os brasileiros, né, alcançar aqueles que mais precisam e trazendo um pouco dentro das iniciativas que a gente tem, lógico, a gente olha para isso, né? A gente olha para estar dentro do ciclo do dia a dia do cliente, né? Então, dentro da experiência do cliente, então se a gente pegar o próprio Caixa Tem, que hoje todos os brasileiros que são quantos milhões mesmo? É absurdo. Hoje são mais de 110 milhões de contas, né, que estão conectadas ali, as contas abertas segundo uma legislação, né? Então, todo brasileiro que recebe um benefício ou que recebeu o FGTS, os benefícios do FGTS, teve uma conta aberta, né? Ele tem lá uma conta digital, né, que funciona como uma carteira eletrônica, ele pode fazer compras na maquininha e tudo mais. Afinal, e é nesse intuito, né, de entrar no dia a dia dos brasileiros, né, alcançando aí o Beyond Banking, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente está iniciando lá, já está para todos, com um marketplace, né? Então a gente tem a loja Compra On, que é bastante completa e vai nesse sentido, né, de entrar em serviços de mobilidade, por exemplo, ele poder fazer o pagamento do ônibus, do metrô. Isso também a gente já tem alguns serviços de telefonia e assim por diante. O propósito, né, falando do Caixa Tem, foi de ser um super app pegado, né, com uma pegada, lógico, com foco no cidadão, com uma pegada social, né, que traga muita informação para ele. Então a gente tem muita informação que pode ser colocada ali dentro. Mais recentemente a gente está trazendo aí informações, orientações para o público empreendedor, para o público feminino empreendedor, e é nesse sentido, né? Muito legal. E é o que a Natália falou, né? Você, de fato, entender essa necessidade e de acordo com o propósito de vocês, o propósito do aplicativo da Caixa como instituição tá voltado para o social e você conseguir aglutinar isso e cumprir essa missão também com informação, conhecimento e agregando outras coisas que vão além de banking, faz toda a diferença também, né? E Rai, o que você me diz aí desse novo universo e como que tá sendo essa movimentação aí de forma geral do Inter? Olha, Bruno, era tão somente natural e coerente que no Brasil a indústria financeira, que sempre investiu muito em tecnologia, sempre foi um driver muito importante de evolução, tanto de segurança quanto em qualquer gap tecnológico que o país precisava suprir, sempre a indústria financeira esteve na frente. Então é muito natural e até mesmo coerente que a indústria financeira seja a indústria a desbravar o universo dos super aplicativos ou dos super ecossistemas aqui no Brasil. Então, no Inter, hoje nós servimos mais de 20 milhões de clientes e servimos mais de 1,5 milhão de empresas. E o nosso país hoje tem aproximadamente 16 milhões de empresas ativas, sendo 10 milhões de MEIs. E a maioria das empresas não MEIs são empresas de micro e pequeno porte. E o que a gente faz é servir essas empresas com as necessidades objetivas que elas têm. Mas, além disso, o que a gente viu na última década é que o canal de distribuição é a maior fortaleza de qualquer modelo de negócio, da Caixa de Santander até o Inter. E todo mundo investiu muito nesse canal de distribuição. Mas a experiência que os clientes têm para contratar serviços, onde você não tem o financeiro conectado, ela tem um pouco de fricção. Então, como que você quebra essa fricção? Deixando o pagamento e a entrega e os dados do cliente em uma única experiência, em um single app. Então, o cliente não precisa informar os dados do seu cartão para fazer uma compra em um ecossistema da Interenco, por exemplo, hoje. O cartão dele já está lá. Se ele quiser colocar o cartão do Santander, da Caixa do Banco do Brasil, por sinal, ele também consegue fazer isso. Então, fornecer essa vida financeira completa, gratuita, para os nossos clientes, de A a Z, para todo o extrato brasileiro, é a primeira parte da missão do Inter, como a gente vê como a gente consegue apoiar o Brasil e esse ecossistema. Mas uma segunda parte, igualmente importante, é que ficar somente no Brasil não é suficiente hoje. Então, a missão do Inter é, além de atender o Brasil, ser uma conta global. Uma conta global que seja capaz não somente de mandar dinheiro entre Brasil, Estados Unidos e Europa, mas uma conta global onde
um americano ou um brasileiro morando nos Estados Unidos ou um cidadão europeu consiga resolver todas as suas necessidades cotidianas morando lá e sendo um cliente do Inter & Co. E que essa mesma conta desse cliente, quando ele esteja no Brasil, ela funcione com as funcionalidades brasileiras. Então, essa é a forma estratégica que nós temos hoje de lidar com esse movimento das Big Techs também vindo para o mercado financeiro. Muito bom, legal. E agora, partindo agora para as perguntas mais específicas, né, e voltando para a Natália. Natália, o Santander hoje ele conta com um interessante ecossistema com soluções que vão além das financeiras. A gente tem o setor de educação, por exemplo, com universidades e a Universia. A gente tem o setor automotivo com o Web Motors, que no final do dia também encabeçou outras aquisições e tem dado essa cara para a instituição. Né. Há outras soluções de Beyond Banking dentro do banco hoje, né, queria entender um pouco, e como elas integram com as demais ofertas que vocês têm do lado financeiro. Sim, correto. A maior parte das pessoas não sabem, mas o Santander vai além do que o banco, tá? Então, para vocês terem uma ideia, hoje o nosso ecossistema, que é o que a gente chama de Grupo Santander, a gente tem mais de 35 empresas, dos mais diversos ramos de atuação. A gente tem empresas de pagamento, empresas de investimento, crédito, financiamento, veículos, construção. Então, a gente tem um ramo completo de empresas. E essa completude vai não somente pelo fato de que a gente busca cada vez mais entender esse cliente, seja PF, seja PJ, e a partir dessas suas necessidades, viabilizar os seus sonhos, com uma completude maior de serviços, mas também porque a gente tem um propósito de cada vez mais não sermos reconhecidos como um banco, como uma instituição financeira, mas como uma grande empresa de consumo, tá? E nesse sentido, vale a pena destacar alguns dos exemplos que podem melhor tangibilizar o que a gente tem de oferta de valor que não é financeira, tá? Aqui eu destaco três grandes ecossistemas. A gente tem, por exemplo, o ecossistema imobiliário, tá? E como viabilizamos isso? Atrelamos esse serviço não financeiro a uma oferta financeira. Como o próprio Rei falou, a questão da experiência em si e, de certa forma, reduzir essa fricção é muito importante. Então, o que a gente vê hoje no mercado, em termos de imobiliário, a gente vê uma grande briga por taxas. O diferencial para alguns dos clientes é meramente taxa. Nós, Santander, fomos além no sentido que a gente identificou que boa parte dos clientes, quando vão pedir um crédito imobiliário, tem uma grande dificuldade de que não tem sequer o imóvel escolhido. O que a gente fez, então? Vamos dar esta oportunidade do início da jornada desse cliente, um diferencial de que aqui no Santander ele pode, número 1, buscar os seus imóveis, como uma grande corretora imobiliária, depois de identificado o imóvel do seu sonho, aí sim ele vem, pede o crédito imobiliário para a gente, que já temos taxas diferenciadas no mercado. Depois de pedir o crédito imobiliário e ter esse crédito concedido, o imóvel é dele, agora ele precisa reformar. Ok? Precisa reformar, nós também temos uma solução aqui que vai te ajudar nessa reforma desse imóvel. Depois disso, você quer ter uma residência mais sustentável, quer ter redução de custo de energia, nós também temos soluções de placas voltaicas para te ajudar nisso. Então, assim, você tem toda uma jornada que vai, inclusive, depois além, você quer revender esse imóvel e tudo mais. Você tem toda uma jornada, um ecossistema que vai além meramente do que estou aqui te ofertando um crédito imobiliário, e a minha briga aqui com os concorrentes vai uma questão que não é somente taxa. Eu tenho uma oferta de valor agregado e uma oferta que vai de encontro ao que o cliente quer. Essa é a nossa estratégia. O cliente quer isso, então a gente desenha toda essa estratégia por trás. Como a gente fez isso? Nós não é o nosso core, corretagem imobiliária, nem queremos ser. O que a gente fez? Mais recentemente, a gente adquiriu o player AP11, que vocês devem ter visto no mercado. Então, a gente busca também, essa é a parte que o próprio aqui, Tibério comentou, de estar aberto, de estar olhando para o ecossistema e enxergar oportunidades que nem tudo a gente tem que desenvolver dentro de casa, nem tudo tem que ser o nosso core, tá o ecossistema aí para agregar valor para a gente, seja como parceiro, seja como aquisição. Um outro case interessante também é o próprio ecossistema alto. Tá? Hoje também, mais uma vez, a gente não está aqui só para ofertar um financiamento de um veículo. Você quer um serviço de funilaria, você quer um serviço de pintura? Temos isso no nosso portfólio. Você quer também leilões de imóveis? Também temos. Mais uma vez, estamos indo além do core banking. A gente fez isso também com a aquisição de 2 players, a Car10 e a Loop, mais recentemente. E por último, aqui que o próprio Bruno comentou, é a questão mesmo da educação. Tá? O Santander é a empresa que mais investe em educação no mundo.
tá? Estou falando empresa, não estou falando banco, empresa que mais investe em educação no mundo, e a gente faz isso através de duas grandes vertentes dentro do nosso grupo, o próprio Santander Universidades e a Universa. Então, você que está ingressando aí na educação, você quer procurar o seu primeiro emprego? A Universa te ajuda nisso. Você tem lá vagas de estágio, vagas de jovens aprendizes e que você pode conseguir o seu primeiro emprego, não somente dentro do Grupo Santander, mas dentro de outras empresas, como o Vivo. Você virou universitário, ingressou na sua universidade através do nosso crédito estudantil, você tem, por exemplo, na catraca da universidade, é o cartão do banco. Ela te libera, você não precisa de um cartão da universidade, a gente já está em parceria com as universidades, você libera a catraca da tua universidade através do cartão do banco. A gente te oferece esse crédito estudantil, você passa a ser um cliente Santander universitário e a gente te conhece melhor ao longo de toda essa jornada. Você vai crescendo, a gente vai te conhecendo melhor, vai poder te ofertar o que você precisa de uma forma mais assertiva. Então, é essa mensagem que eu quero passar para vocês, no sentido de que se vocês pensam que o Santander é só um banco, não é. Nós somos um grupo dos mais diversos ramos, estamos abertos a melhor conectá-los, a melhor gerar negócios nesse sentido e sempre buscando, mais uma vez, eu vou bater sempre nessa tecla, a estratégia ela tem que ser centrada no cliente, não é mais entuchar produtos, toque um crédito imobiliário, se nesse momento da sua vida você está sequer procurando um apartamento. Mas se você estiver procurando, ok, a gente vai te ajudar a achar esse apartamento, a gente vai te ajudar a reformar, a gente vai te ajudar a reduzir custos com uma placa fotovoltaica, dentre outras opções, dentre outros exemplos. Muito legal. Não, dá uma visão, muitas dessas iniciativas acho que ou não tem tanta visibilidade para o público em geral, ou às vezes são muito novas, né? E até jogando para o Pedro em relação a isso, né? O Banco do Brasil ele tem na loja BB uma das principais portas de entrada no mundo de Beyond Banking. Recentemente, você acabou de falar do Broto e tudo mais, né? Quais têm sido os resultados em termos de engajamento dessa estratégia e como é o processo de escolha de parceiros para o Marketplace, no caso, a loja BB? Né? E também um pouco mais sobre essas outras estratégias que você falou, como é que vocês... como foi a gênese disso aí dentro do banco? Tá bom. Bom, tem 3 postulados que acho que são muito importantes para a gente falar de transformação e de Beyond Banking. O primeiro é que todo produto tem uma vocação para ser uma plataforma. Se você compra uma passagem aérea, você está indo de um lugar para outro. Você vai ter que comer, provavelmente, no local, você vai se movimentar, você vai, enfim, participar de uma reunião, você vai precisar de conexão na internet. Então, todo produto tem vocação para ser uma plataforma. Qual que é a grande diferença? O produto cumpre ali uma função mais restrita e uma plataforma está mais próxima do job to be done, ou da missão que o cliente quer cumprir. Esse é um aspecto. Segundo aspecto importante, nenhuma empresa, nenhum departamento tem o monopólio das boas ideias. Então, a gente tem que reconhecer isso, é um exercício de humildade corporativa e não existe Beyond Banking sem parceria. Não existe. Tá? Quer dizer, pode até existir, mas provavelmente vai ser uma iniciativa cuja execução não vai ser tão legal. E daqui a um tempo a instituição vai falar, porra, não, deixa eu buscar alguém que saiba melhor fazer isso. E o terceiro postulado é que especialmente isso vale mais para os bancos mais tradicionais. Empresas grandes, com uma base de clientes muito grande, a gente está preocupado em executar o nosso modelo de negócio com cada vez mais eficiência. E uma empresa nova, quando surge, já está buscando identificar um novo modelo de negócio. Então esse encontro é importante. Eu falo brincando que fazer um cachorro quente é um problema gastronômico, fazer 1 milhão é um problema logístico. E os bancos, bem ou mal, são empresas que sabem resolver problemas logísticos, né? Então isso favorece a gente tentar explorar outras coisas. Falando sobre a loja BB, uma grande inspiração nossa é o Inter, tá? Que vejo ali um sortimento muito interessante. Então a gente vê, a gente tem mais de 70 bilhões de clientes. Temos uma audiência muito grande. Temos uma marca associada a elementos de solidez, de confiabilidade. Temos uma base de clientes corporate, empresariais, muito grande. Por que a gente não ofertar nessa audiência, no modelo de banco como plataforma, soluções terceiros? Eu concordo muito com o que o Rai comentou. Não basta oferecer algo ali sem que a experiência esteja integrada, sem que ele veja um certo diferencial de fazer ali e não nas parcerias. Então o que a gente fez? A gente escolheu parceiros que tinham uma qualidade reconhecida. Então, hoje nós temos 27 parceiros varejistas grandes, que são nossos clientes no Banco do Brasil, no setor corporate. Isso permitiu a gente aumentar o nosso conhecimento sobre o cliente. Então, antes, especialmente quem tem empresa de cartão adquirência, sabe onde o cliente comprou, mas não sabe o que ele comprou. E hoje na Amazon a gente compra tudo, por exemplo, até amor verdadeiro. Então, como é que... Não basta eu saber o cliente comprou na Amazon. E aí, o que ele comprou? Ele comprou brinquedo, comprou livro, comprou equipamento para acampar, não é suficiente. Então, com essa solução, permitiu que a gente conhecesse o SKU e dessa forma, estamos chegando no Dia dos Pais.
eu sei quem são os pais fitness, por exemplo. Porque eu sei quem comprou itens na Centauro, sei que itens eles compraram, quais itens eles compraram na Amazon. Então eu consigo fazer uma oferta mais interessante, mais tempestiva, mais contextualizada, né? Então, Loja BB. E um dado interessante que mostrou para a gente o valor. A gente fez aquela pesquisa Must Have, e a gente viu que 75% dos clientes ficariam muito desapontados se nós tirássemos o negócio da nossa aplicação. Ou seja, nos encorajou a investir mais. Então, começamos com um programa de afiliados, mais simples de fazer, primeiro passo. Vimos que teve tração, então a gente conquistou mais de 400 mil clientes por conta dessa solução. Vimos que os clientes estão repetindo, em média, 2 a 3 vezes a compra depois de fazer. Então a gente viu que aquilo ali tem valor. Então agora vamos para o próximo passo, que é realmente a solução end-to-end. Mas eu queria só comentar o Broto, um aspecto importante. O Broto foi um projeto que começou na época na BB Seguridade, uma empresa do Banco do Brasil, né, que é controlada pelo Banco do Brasil. Um projeto que eu chamo de pirata, já que a gente está falando de Arena Fintech. Então o projeto pirata é aquele que negação plausível, né? Então lança quando alguém vê, meu Deus, de onde surgiu, o que é isso? Então foi um projeto meio que pirata, a gente viu uma oportunidade, o cliente produtor rural quer ter acesso a serviços interessantes para aumentar a automação, a tecnologia no campo, mas ele não sabia onde encontrar. Então a gente viu, essa é uma barreira importante e que as tecnologias digitais podem ajudar. Então, olha um exemplo simples, aquele Java Porco, olha só que curioso, Java Porco, ele destrói algumas plantações e até pode causar ferimento, matar a gente. Hoje, a maioria dos produtores que quisessem eliminar o Java Porco da sua propriedade teria que contratar um pessoal meio cangaceiro para matar os javaporcos. Mas tem outras soluções muito mais simples, com melhor cuidado ao animal. Como é que um produtor ia descobrir isso? Então, com uma plataforma digital dessa, a gente pode oferecer, com uma curadoria, com uma análise caso a caso, oferecer serviços que o produtor nem imaginava que existiam no Brasil, né? Então, esses dois exemplos aqui para mim, são bem emblemáticos do valor do Beyond Banking. Incrível, não, muito bacana e legal ver essas novas segmentos que o BB é reconhecidamente forte, né, como é o caso do agro, saber derivar um ecossistema a partir disso, baseado até naquele papo inicial que a gente teve. E passando para o Tibério, a gente sabe, né, que a gente falou agora há pouco sobre o Caixa Tem, né, e Caixa Tem 110 milhões de contas abertas, né, tem se tornado um aplicativo hoje com uma base de usuários absurda. E quando você tem uma base de usuários absurda, você pode fazer muita coisa em cima disso, né? Como é que vocês estão pensando, né? Já foi até ventilada a questão de marketplace para esse público, né? E como é que tudo isso está encaixado dentro da estratégia da instituição? Você falou um pouco da missão e tal, mas eu queria explorar um pouco mais, porque é uma possibilidade flagrante aqui de botar o Caixa Tem para fazer mais coisas. Não, com certeza, né? Aproveitar essa audiência, né? São 113 milhões de contas, são mais de 30 milhões já de usuários recorrentes, né, que utilizam a plataforma. E como eu disse, a gente já iniciou, né? A gente tem o Marketplace lá, que é uma parceria, né? Como o Pedro falou, não tem como fazer sem fazer com parcerias, né? E é nesse sentido, né? Tudo que a gente tem ali, que a gente insere, que a gente entra na jornada do dia a dia do cliente, é com parcerias, né? E a gente já tem hoje disponível e a preocupação é fazer o uso dessas informações, ofertar isso ao cliente, né, a oferta mais adequada. Então a gente vem trabalhando muito, tanto em CRM, marketing, quanto na ativação desses clientes, para expandir isso, né? Cada vez mais fazer com que o cliente utilize a plataforma, utilize o canal, entenda como ele funciona. Eu acho que uma questão que foi falado aqui tanto pela Natália como pelo Pedro, né? A questão da seguridade, né? Que aí sim os bancos têm, né? Isso a gente pode, e no caso do Caixa Tem, a gente já tem produtos de microseguros lá dentro, que conversam muito com esse público, então a gente pode e deve ampliar, né, esses negócios. Tá? Então, o nosso desafio está nisso, né, em saber aproveitar essa audiência, que é grande. A gente vem trabalhando muito forte para conseguir conectar com o cliente, o foco é o cliente, né, e entregar para ele o que ele precisa no momento em que ele precisa.
E é muito interessante, né, a gente lembrar de como que surgiu tudo isso, né? Porque a Caixa Tem virou um case global, né, de distribuição de auxílio emergencial nesse contexto todo. E eu ouso dizer que algumas dessas pessoas que talvez estão utilizando o serviço do Caixa Tem pode ser a primeira vez que ela usou um serviço financeiro digital. Isso abriu a cabeça do cara, inclusive, para ele usar produtos de serviços financeiros digitais de banco, de fintech, de varejista, de quem quer que seja. Eu acho que foi um tremendo acerto aí. Né? Foram, né, quase 20 milhões de clientes que nunca tinham sido inseridos, né, no mercado bancário, né, e que permaneceram, que utilizaram ali a plataforma. Alguns deixaram de utilizar por conta do auxílio, mas alguns continuaram utilizando, né, e hoje a gente paga todos os benefícios sociais ali. Inclusive, nesse momento, a gente está com novos benefícios e alcançando esses clientes. Então, assim, desde o início, eu falei um pouquinho antes, né, desde o início, o Caixa Tem ele foi pensado em ser um super app com uma pegada social, né, com uma pegada de levar serviços públicos, eu vou dizer, serviços sociais ao cidadão. E junto com os serviços bancários. Desde o início, né, a gente pensou até na forma de como falar com o cliente. Por ser um cliente mais humilde, né, ele traz uma jornada, né, uma experiência ali que é conversacional. Né? A gente tem aí, só para dar fazer um parênteses aqui, né, como alcançar esse cliente. Né? Então, como a gente precisa, de fato, sair de um modelo tradicional, onde eu trabalho com telas, menus e talvez nomenclaturas, né, técnicas bancárias que o cliente não conhece, e ir para um modelo que ele domina e conhece, né, que a gente tem aí praticamente 100% da população utiliza, né, aplicativos de mensageria. Então, com leitura, para ele poder, inclusive ele podia dar o comando por voz, né, mas as mensagens que chegam para ele, se ele tem alguma dificuldade, ele consegue ouvir as mensagens e assim interagir com o banco. A multiplicidade de abordagens e também de públicos para serem endereçados, né, um case bem interessante. Mas voltando para o Rai agora, o Inter ele abraçou tanta ideia do Beyond Banking, né, que vocês tiraram até o banco do nome. Né, virou só Inter. E quando você entra no site, está lá explicando o porquê disso. Né? Eu queria entender, né, se posicionando muito como uma plataforma pronta para solucionar as diferentes dores dos usuários, né, quando você entra no site. Como é que se deu essa jornada de vocês? E quais iniciativas estão sendo desenvolvidas e quais resultados dessa abordagem até o momento? Porque assim, quando eu olho realmente no Brasil um player que está mais avançado desse papo de Beyond Banking, vocês são referência. Mas eu queria entender essa jornada e principalmente resultado. Acho que teve até uma parte expressiva do resultado de vocês que vieram dessas alternativas, né? Porque divide aqui com a gente um pouco disso. Poxa, obrigado, mas se eu precisar falar de tudo que a gente está desenvolvendo, a gente vai ficar a tarde toda, né? Então eu vou pincelar uma coisa ou duas. Pincela os hot topics aí pra gente. Tibério, parabéns pelo case da Caixa Tem, é um case, assim, legal demais, referência no mundo, na agilidade, é um case que dá muito orgulho de ser brasileiro, tá? E falando nesse orgulho de ser brasileiro, a gente atender a nossa população, eu gostaria de pincelar 2 itens com vocês aqui, sobre exemplos específicos sobre como uma empresa que tem um serviço financeiro e uma série de serviços não financeiros pode ajudar o cotidiano do cliente. Eu imagino que qualquer um que está aqui conosco hoje, se quiser comprar um telefone diferente, vocês serão sensíveis ao preço do telefone. Então, se eu falar com qualquer um de nós aqui, quem quer comprar um iPhone novo, o iPhone 14 acabou de lançar, quem quer comprar um iPhone novo por R$10 mil? Provavelmente não serão tantas pessoas que levantarão a mão, porque nós aqui somos sensíveis a preço. Se eu falar que o iPhone novo vai ser lançado e vocês têm a oportunidade de comprar por R$1.000, provavelmente vários de nós vamos levantar a mão. Então, o que a gente fez aqui no nosso exemplo do shopping, Pedro, do Marketplace, foi dar uma opção para os clientes que são sensíveis a preço, de dar um incentivo grande para ele utilizar os serviços de compra através do ecossistema do Inter. E esse incentivo é cashback, dinheiro na conta. Não é ponto, não é nada que expira, é simplesmente dar a melhor condição possível para o cliente. Uma vez que a remuneração que a gente tem dos varejistas é bem maior do que a remuneração existente quando os clientes utilizam o cartão de crédito. Só que todo mundo que está aqui não representa fielmente o extrato social da população brasileira. Nós somos 220 milhões de pessoas. E das 220 milhões de pessoas no nosso país,
A maior necessidade dos clientes é por crédito. Então, muitas vezes, um cliente que está em um extrato social diferente da maioria das pessoas que estão aqui, ele precisa de crédito para comprar o telefone. Ele não é sensível ao cashback. Então, o que nós fazemos é, nós damos a opção para o cliente que não tem limite de crédito o suficiente para comprar um telefone, ou não tem o dinheiro naquela hora e precisa parcelar, nós falamos com o cliente o seguinte: você quer 50% a mais de limite de crédito para poder comprar o seu telefone? Se você quiser os 50% de limite a mais, eu te dou. Você abdica do seu cashback e dessa forma a gente ainda tem uma equação financeira que fica sustentável, tanto para o varejista, quanto para o Inter, quanto para o cliente. Então, a gente tem que utilizar esse tipo de capacidade que a gente tem a favor da sociedade. E um segundo exemplo, que a gente também acha que o nosso país tem muito para evoluir, é no segmento de saúde. Então, todos nós precisamos ser gratos à saúde que nós temos, e o Inter quer contribuir com isso de maneira objetiva. E a nossa maneira de contribuir com isso objetivamente é, nós acabamos de fazer o Doutor Inter. E no Doutor Inter, o cliente pode fazer consultas médicas instantâneas, a um valor super justo, uma consulta pelo telefone dele, utilizando o aplicativo do Inter. De lá ele pode ser direcionado para especialistas ou fazer exame, etc. Então, isso tudo como experiência super simples, visando atender a sociedade, visando ser sustentável e visando ter um relacionamento de longo prazo com os nossos clientes do Brasil inteiro. Essa é a forma que a gente vê de fazer negócio para o nosso país e, por sinal, essa é a forma que a gente vê também de fazer negócio para o mundo onde que a gente está atuando, principalmente nesse momento, Brasil, Estados Unidos e início de atuação na Europa. Boa, muito legal. Bom, pessoal, eu vou abrir para 2 perguntas aqui. Tradicionalmente eu sempre abro espaço para perguntas. Se alguém tiver interesse, levante a mão, a gente leva o microfone. Vou dar ali uma, dou ali 2. Alguém? Ali, tem uma pergunta ali. Dá para chegar o microfone lá? O papo ele é bem rico aqui, enquanto a gente tem a Se for difícil, contribuição de vocês. Se for difícil, passa para a Natália. É. Vamos lá. Aí se apresente e faça a pergunta. Bom dia, Erlan do Itaú aqui. Acho que um grande desafio aqui da questão do Beyond Banking é juntar justamente a questão de canal de atendimento, né? Porque o cliente ele vai entrar em contato, ele quer ser atendido, se ele contratar um seguro, ele ver a informação no aplicativo, entrar em contato com o gerente dele, ele quer ter essa informação. Ele vai no Doutor Inter, por exemplo, ele quer ter no chat a mesma... Como que está sendo a implantação, a unificação do canal de atendimento de vocês? Já chegou nessa fase? Qual que é o desafio disso? Enfim, falar um pouco sobre esse desafio da unificação do atendimento, sabe? Eu gostaria de responder a pergunta do Erlan. Posso, Bruno? Por favor. Erlan, eu gostaria de responder a sua pergunta porque eu atendo clientes todos os dias. Via mídia social, via chat e via as nossas plataformas de CRM. As dores dos clientes são muito diferentes. Mas o que o cliente quer é se sentir acolhido. Então, tecnologicamente, todos nós aqui sabemos que existem vários desafios. Desafios de ilha de informação, integração, sistema, latência, etc. O que o Inter, particularmente, tem como uma boa vantagem nesse caso é ser um banco 100% em nuvem com pouquíssimos sistemas legados. Então nós temos poucos sistemas, nós temos uma estrutura toda em nuvem e nós temos uma série de processos e decisões data-driven. Então é fácil, é simples de interagir com o cliente e quando eu atendo o cliente na cadeira do nosso nível 1, eu consigo ver se o cliente tem cartão de crédito, se ele tem Doutor Inter, se ele comprou no shopping ou se ele tem alguma outra coisa. Só que mesmo nós tendo hoje essa capacidade, nós estamos longe de estarmos satisfeitos com isso. Então, existem muitas evoluções possíveis aqui, principalmente, Erlan, no ramo preditivo. Então, quando o cliente me liga, eu quero resolver o problema dele na hora, em linha. E os nossos indicadores, a gente discute por que nós resolvemos somente 96% dos problemas em linha e não 98%. O nível de discussão no Inter hoje é esse.
Só que isso não é suficiente. Eu quero que antes do cliente ter o problema, a gente consiga verificar através das jornadas e dos mapas de calor como que a gente consegue fazer um troubleshoot prévio antes dele ligar para a gente. Então, esse é o nível de experiência que a indústria financeira tem recurso para fazer e que é uma responsabilidade da gente fazer pelo nosso país. Boa. Tem alguma coisa para acrescentar? Bacana. Obrigado pela pergunta. A gente tem espaço para mais uma antes da gente voltar para cá. Se tiverem. Oi. Opa, fala Boneges, manda aí. Pode ser? Claro? Pô. Boneges da Boneges de Companhia Consultoria. Parabéns, pessoal. Ir além do banco, né, beyond banking, não é trivial, não é para poucos. Então vocês estão de parabéns por tentar isso. Só que se contrapondo a isso, quais são os limites, né, desse espectro? Até onde se pode ir além de banco? Porque do outro lado, pode-se pensar, os bancos tradicionais hoje são verdadeiros supermercados de serviço financeiro. Tem tudo para todos. E acaba tendo dificuldade de ter algo especial para aquele cliente que tem uma necessidade especial. Então, como é que é o equilíbrio entre extensão e profundidade, entre serviços financeiros e o que vai além de serviço financeiro? Não é fácil, né? Consultoria pode ajudar. Bom, Manda lá. essa é uma excelente pergunta. Como é que a gente vem adotando esse pensamento? Primeiro, o nosso foco não é fazer tudo, é pensar no próximo negócio. Pensando sempre primeiro nas adjacências. Então, eu vejo onde a lacuna de uma solução ela está fazendo diferença na experiência do cliente, a gente está vendo e aí a gente oferece, a gente busca o próximo passo. Onde isso vai acabar, sinceramente, eu não consigo estimar. Porque como a gente está fazendo galho a galho, nó a nó, adjacência a adjacência, a gente observa. Por exemplo, no caso do PJ, a gente percebeu que fazia muito sentido eu não apenas oferecer o crédito, ou oferecer produto de investimento, ou oferecer cash-in, adquirir, porque a gente viu que ajudando o empresário a tocar melhor o seu negócio, ajudava inclusive na situação de crédito. É óbvio, a gente quer que os nossos clientes sejam bem-sucedidos, a gente não quer que os clientes eles fechem os seus negócios. Então foi muito natural a expansão, né? Agora, a gente já viu algumas instituições que deram passos, né, tentaram oferecer um serviço muito diferente do seu core e aí tiveram que voltar. Até porque a gente tem que tomar muito cuidado para fazer o básico bem feito. Não adianta querer fazer algo muito sofisticado se o básico, pelo motivo pelo qual muitos dos nossos clientes nos buscaram, a gente não estiver fazendo bem feito. Então, eu diria que a pergunta não é até onde vai e qual é o próximo passo. O nosso foco está sendo na próxima solução de abrangência. Uma outra perspectiva sobre esse assunto também depende da qualidade dos parceiros que existirem. Há 10 anos, a gente falava em poucas parcerias no sistema financeiro, porque não havia tecnologias digitais que, por exemplo, permitissem fazer integrações tão simples, tão triviais. Agora, Bruno, fazer um comentário muito rápido sobre... A gente está falando muito de Beyond Banking, sempre coisas muito não financeiras. Mas tem um Beyond Banking que eu queria destacar, que é financeiro, mas os bancos até então não faziam com muita propriedade. Em 2017, o banco lançou uma solução chamada Minhas Finanças. O que é o Minhas Finanças? O que hoje o pessoal chama de PFM. De forma muito simples, é ajudar o cliente a gerir melhor suas finanças. Vou dar um dado olha o poder disso. Olhando agora, depois a gente... O primeiro PFM lançado multibanco, falando de Open Banking. Então o cliente pode usar a solução multibanco, então concentrar no aplicativo do Banco do Brasil a sua movimentação, por exemplo, a sua consulta de outras instituições. Mas olha só que interessante, 20% dos clientes que utilizam de forma engajada a solução Minhas Finanças, eles saem, por exemplo, os clientes com perfil endividado ou tomador de crédito, 20% desses clientes, se utilizam pelo menos 3 vezes o Minhas Finanças no horizonte de 45 dias, vai para o perfil equilibrado. Olha só. Então, o fato de ele ver as despesas dele, ele registrar, ele ter mais consciência do que ele gasta, faz com que ele saia do tomador para o equilibrado. E 17% aproximadamente sai do equilibrado para o poupador. Um princípio muito simples, só de ele saber que estou gastando muito com restaurante, estou gastando muito com entretenimento. Só esse fato. Então, eu diria que é um Beyond Banking, porque nem todos os bancos faziam, os bancos começam a acordar para isso, mas é uma que vai além porque a gente ajuda no sucesso do cliente e ajuda, no final das contas, o nosso negócio principal. O cliente com um perfil financeiro melhor é mais interessante, né?
Então, queria fazer esse destaque, que é uma solução que a gente retribui um pouco à sociedade e ajuda ao mesmo tempo o nosso negócio corpo bancário. É uma camada de inteligência, como a gente tem falado, né? Que você, de fato, entrega algo a mais e também acaba sendo de educação, né? Você está conseguindo mudar um perfil na prática, né? Com ferramentas para amparar isso. Pessoal, a gente está chegando perto do fim e é sempre, quando eu chego nesse momento, eu peço ali uma frase final, uma reflexão final que vocês tenham para plantar aí como uma semente na cabeça do pessoal, principalmente ligado a tudo que a gente disse aqui. Então, começando por aqui para lá, o que você tem aí para me dizer, para sintetizar um pouco dessa fala do que a gente tem e dessas ações de Beyond Banking? Bruno, primeiro, muito obrigado, viu, gente? E muito obrigado a todos por estarem aqui também. Eu acho que sim, uma frase, se eu puder sintetizar, que eu gostaria de sugerir para vocês, é a gente se lembrar o quão bom é sermos brasileiros. E o quanto que nós temos a responsabilidade e o dever de evoluir a nossa nação. Com atitudes pequenas, cotidianas, desenvolvendo alguma coisa boa para os nossos colaboradores, desenvolvendo alguma coisa boa para as pessoas que trabalham com a gente, para os nossos clientes também. Então, acho que como mensagem final que eu gostaria de falar com vocês é isso, e gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao time do Inter, super talentoso, por todo o trabalho árduo que a gente vem fazendo, e a gente está somente no primeiro minuto do primeiro tempo ainda, podem ter certeza para todos vocês do Inter que estão aqui. Muito legal, bacana. Vamos lá, Nath, o que você me diz? Mais uma vez também agradeço aqui a participação e o convite. Só complementando aqui a pergunta que foi feita, que eu acho que vai bem na linha aqui, que é uma das principais mensagens também que eu quero deixar desse painel de Beyond Bank, mais uma vez, é a questão da estratégia centrada no cliente. Então, quando ali a pergunta foi feita, qual é o limite disso? Em termos de cliente, o limite é dado pelo cliente e aí vem o contraponto para nós, grandes players, bancos, de trabalhar a personalização. Então, quem vai dar o limite até onde nós podemos, como players do mercado financeiro, fazer uma oferta não financeira é o cliente. E a gente tem que fazer essa personalização não nichada. Não é, tenho aqui um grupo de clientes jovens, então para eles a experiência, a interface vai ser isso, eu vou ofertar aqui o marketplace com esses produtos e serviços, não. Nós temos um público diverso de jovens. Para esse jovem, João, que tem interesse em games, eu vou ofertar esta e esta e esta solução. Para este outro jovem, Maria, que tem interesse em estudar no exterior, eu vou ofertar uma solução assim, assim, assado. Quem vai dar o limite é sempre o cliente. E nesse sentido, o Beyond Banking, assim como qualquer outra mudança que ocorre no mercado financeiro, e a gente viu isso muito através do Open Finance, ele causa esse primeiro estranhamento. Para alguns, principalmente que não conhecem as oportunidades que estão por trás, acaba, opa, peraí, o banco tem tanto dado assim meu, tá quase virando um stalker. Será que eu quero? Não, eu quero banco, eu quero meu banco tradicional, que vem aqui, eu venho pedir crédito, que eu invisto, que por vezes eu uso os canais digitais, que por vezes eu vou às lojas. Ok, para esse tipo de público que colocou esse limite, nós estaremos ali para atendê-lo da melhor forma possível. Para aqueles que querem ultrapassar essa barreira e que enxergam isso como uma oportunidade, nós também ali estaremos. E claro, a gente, como o próprio que o Rei comentou, a gente está investindo pesado em tecnologia, não é trivial, não somente em termos de tecnologia, mas toda a questão de inteligência de dados por trás, para garantir essa integração. Nós temos um sistema legado pesado, sim, o Rei sabe bem disso, nós temos aqui, os outros colegas aqui sabem bem disso, mas nós temos trabalhado para ganhar essa agilidade, para se abrir para o ecossistema, para fazer novos negócios, para agregar valor para esse cliente. Então essa é a principal mensagem que eu quero deixar aqui. Guardem sempre, a gente sempre olha para cada um de vocês aqui, não como PFs, não como PJs, mas como clientes individuais, com sonhos individuais, e que a gente possa ser esse meio, não somente de ser um mero intermediador desse mercado financeiro, mas que a gente possa ser um meio, uma empresa que vai te levar para outro patamar, que vai fazer você crescer. Então, eu deixo aqui essa mensagem. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu queria também deixar registrado parabéns para todo o time de Digital do Banco Santander, que tem levado esse Beyond Banking além ali nos nossos canais digitais. Então é isso. Obrigado, gente. Maravilha, obrigado, Nath. Tibério, por favor. Queria agradecer também pelo convite, pela participação, pela parceria aqui, e também queria só fazer duas complementações, né, em relação às perguntas. Acredito que um aspecto que até na pergunta do Erlon, né, eu acho que a questão da estratégia da empresa e também a comunicação com foco no cliente
é determinante. Né, para que a Natália falou aqui que o Open Finance já trouxe um pouco disso, né, deixa o cliente um pouco confuso. Então, para que você entregue para ele uma experiência, uma jornada mais uníssona ali, que ele entenda que aquilo é de um parceiro e também transparente, de um parceiro do banco, né, e está dentro da necessidade dele. E a outra questão é o que o Pedro falou, né, que de fato é o básico bem feito, tem que funcionar. Né? Ali a gente está falando, acho que o Rei falou também antes, a conexão, né, várias conexões, aí, tempo de resposta e tudo mais. Então tem que funcionar, porque senão vai ser negativo para todo mundo, para o cliente e para o banco. Né? Pessoal, e o que eu queria primeiro agradecer aí a participação, dizer que é muito desafiador para nós, né, estarmos juntos e participando primeiro num mercado de alta concorrência, como é o mercado bancário, com todos esses entrantes, as fintechs, mas ao mesmo tempo isso é muito gratificante. Né? Então, assim, aproveitar, a gente fala muito, né, quando fala de canais digitais, e junto ao todo o time lá, a gente fala de futuro, mas eu acho que é muito de presente que a gente está falando aqui. Né? E se a gente olhar um pouquinho para o lado, muito do que a gente está fazendo aqui, que é ir além de um banco, já em outros mercados, outros segmentos, isso já aconteceu. Né? Se a gente pegar celular, né? A gente não tem mais um simples telefone. Então, e a gente sabe fazer muito bem, né? A gente pode ser protagonista, aí, como o Rei falou, o mercado financeiro. Então, o meu recado seria esse: vamos construir o presente, né, e o futuro ao mesmo tempo. Maravilha, obrigado, Tibério. Pedro, por favor. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer poder representar aqui o Banco do Brasil. A história do nosso país se mistura com a história do banco. A gente está há 213 anos inovando, construindo, apoiando o desenvolvimento do país. Então, para mim, é uma grande honra poder falar aqui em nome da toda a família Banco do Brasil. Segunda mensagem que eu gostaria de falar, a gente está falando muito de transformação, de inovação, mas especialmente para quem aqui, seja sua startup, seja sua grande corporação, lembrar que tão importante quanto é a gente criar coisas novas, é a gente saber o que a gente deve preservar e saber o que a gente deve destruir. Então a gente fala muito de transformação, mas criar o que deve ser criado, preservar o que tem valor e destruir o que não faz mais sentido é muito importante. Então são as 3 abordagens importantes. E o terceiro, para todos aqui que tenham uma startup, estão empreendendo, o banco tem um programa estratégico de investimento em startups e vai ser um prazer a gente poder atuar junto. bb.com.br/startups, nós temos um programa de investimento, de Corporate Venture Capital. Vai ser um grande prazer a gente poder conversar com empresas aí interessantes no nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado, uma salva de palmas para os nossos painelistas. A Arena agora dá um break, a gente volta às 2 horas da tarde. Vai ser um prazer ter vocês e com o campeonato de pitches às 3.